Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. É com muito prazer que nós recebemos você para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Nesse momento que antecede o nosso estudo, eu quero te convidar a erguer a sua voz em louvor e adoração ao nome daquele que é soberano, digno, aquele que é o nosso Deus. Cantemos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Soberano Deus, diante de Ti nós nos colocamos em louvor e adoração e suplicamos pela Tua graça, para que enquanto lemos Tua palavra, o Senhor nos conduza para a verdade que é o Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus queridos, nós damos continuidade aos nossos estudos introdutórios à teologia sistemática reformada, agora começando um segundo módulo, uma segunda disciplina. Se começamos falando da chamada teontologia, que era o estudo mais propriamente a respeito do ser de Deus e dos seus atributos, hoje nós começamos o estudo da antropologia teológica. Vamos falar a respeito do ser humano, da sua criação, da sua natureza, da sua constituição, das características do ser humano enquanto criatura de Deus. E para isso, essa nossa primeira aula é uma transição da teontologia para a antropologia teológica. E para nós falarmos a respeito do ser humano, precisamos falar de criação. Mas para falar a respeito da criação, tal como nós lemos aqui no livro do Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, para falarmos da criação de Deus, precisamos entender qual o propósito das Escrituras Sagradas, quais são os princípios que estão por detrás da sua escrita. Falamos nas nossas aulas a respeito de teontologia, quando demos início, quando falamos a respeito da cognoscibilidade de Deus, da possibilidade de conhecermos Deus, que Ele é um Deus que se revela, que se mostra, que se manifesta, e o fez de forma geral, através da natureza do universo criado, e de forma especial, por meio da sua palavra. Mas qual o propósito da sua palavra? Existe algum tema principal nas Sagradas Escrituras, um tema que seja capaz de ligar a sua primeira até a sua última página? Quando fazemos essa pergunta, qual o tema principal da Bíblia, é interessante nós pensarmos em algumas possíveis respostas. Talvez alguns pensem que o tema
fundamental da Bíblia seja o amor de Deus, ou então a santidade de Deus, ou ainda a salvação, o Messias. Mas eu quero propor nesse estudo, nessa aula, percebermos as Sagradas Escrituras sendo escritas, toda a história, toda a narrativa, sendo escrita a partir de 3 temas básicos, de 3 temas fundamentais que interrelacionados nos mostram a história da redenção, a história da salvação. E esses 3 temas básicos são o reino de Deus, o pacto e o mediador. Ao definir o reino de Deus, nós verificamos alguns aspectos essenciais. Primeiro, o reino de Deus focaliza a pessoa do rei. Deus é rei. Deus criou, Deus governa, Deus sustém, Deus redime, Deus julga, Deus consuma todas as coisas, a história que ele mesmo planejou e dirige. Em segundo lugar, um rei pressupõe um reino, um domínio. No caso de Deus, o seu reino se estende sobre todo o universo que foi criado, seja o mundo orgânico, seja o mundo inorgânico, seja o mundo moral, o mundo espiritual. Todas as coisas estão debaixo do domínio do rei. É importante lembrar que quando pensamos num rei, também temos a ideia, a noção de um trono. O trono é de onde o poder é exercido. Deus governa. Ele dirige. Há uma vontade que vem de Deus em direção a tudo aquilo que existe. Também pensamos, quando falamos de rei, domínio e trono, no reinado, que é o exercício da autoridade, o exercício do poder, do juízo, a execução da vontade daquele que reina. E claro, o reinado de Deus inclui a humanidade. Inclui aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, aqueles que foram designados para servi-lo e adorá-lo como Rei Criador. Quando abrimos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26, nós lemos o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse Deus. Tenha ele domínio. O domínio que o homem exerce sobre a natureza é reflexo do Criador. Faz parte da imagem do Criador. Esse Deus estabeleceu com o ser humano um pacto que é revelado desde o início, mas que no livro do Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 12, no verso 13, é expresso de uma forma muito bonita com relação ao povo escolhido, ao povo de Israel, mais especificamente. E assim nos diz Deuteronômio capítulo 10, verso 12, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O fato é que as criaturas que habitam no reino de Deus relacionam-se com esse Deus por meio de um pacto. Então, já definimos o primeiro conceito, o conceito do reino de Deus, e o segundo conceito, o conceito de pacto, precisa ser compreendido para que possamos entender como que a Bíblia se apresenta para nós. As criaturas que habitam esse reino de Deus se relacionam com ele por meio de um pacto. O que é um pacto? Pacto é basicamente uma aliança. Pacto tem a ver com relacionamento. Pacto é um relacionamento entre Deus e as suas criaturas, e esse relacionamento é sempre iniciado, é sempre começado por Deus em forma de um laço que envolve amor e vida. Esse laço, essa relação, ela é constituída de promessas, de deveres, de leis, de bênçãos e maldições, que ao mesmo tempo preservam e efetivam, tornam efetivo esse relacionamento. Quando Deus ele estabelece um pacto, uma aliança, ele faz isso acompanhado de um sinal, que nós tomamos pelo nome de sacramento,
Um sinal que é um elemento que representa, que lembra, que afirma a fidelidade de Deus nas suas promessas. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Definimos o conceito de reino de Deus, o conceito de pacto, que é a aliança, o relacionamento entre Deus e as suas criaturas. E agora precisamos entender o conceito de mediador. Se o reino é a criação de Deus e esse pacto administra um relacionamento entre Deus e as suas criaturas, o mediador é o agente ou o servo que ministra as bênçãos do pacto aos homens. Os mediadores, no decorrer da história bíblica, receberam mandatos, receberam responsabilidades para que eles se tornassem meios através dos quais Deus efetivaria as suas promessas ao restante da humanidade. Nesse sentido, quando nós lemos sobre Adão, Eva, Noé, Abraão, José, Moisés, Josué, os juízes, os reis e até mesmo o próprio povo de Israel, enquanto nação, todos eles mediaram bênçãos, promessas, deveres. E assim se tornaram uma espécie de tipo do Messias, o mediador eterno e o Deus definitivo. Esses três conceitos definidos, o conceito de reino de Deus, o conceito de pacto ou aliança e o conceito de mediador, nós continuamos o nosso estudo. A palavra pacto ou aliança na língua hebraica, ela dá a ideia de um contrato, de um acordo entre partes iguais. E esse contrato, ele pode ser um contrato social, como o casamento, mas também pode ser um contrato de natureza política entre dois reis. Também pode haver um pacto entre apenas dois grandes amigos, como nós lemos, por exemplo, na história de Jonatas e Davi. E nesse contrato as partes assumem deveres, assumem responsabilidades de uma parte para com outra através de um juramento. Naquela época, os pactos eles incluíam uma descrição do rei, do soberano, daquele que estava propondo o pacto e dos benefícios que esse rei concedia ao seu vassalo, bem como as estipulações que o servo devia obedecer para então permanecer no pacto, para permanecer na aliança. É claro que em caso de quebra do pacto, em quebra da aliança, haveria também maldições que estariam previstas para cada uma das partes, caso elas não cumprissem os seus deveres no pacto. É interessante quando nós observamos que os pactos da cultura do Oriente Médio na antiguidade são um reflexo dos pactos de Deus, os pactos que Deus estabeleceu com o seu povo na revelação progressiva do plano da redenção, porque Deus se revelou nas Escrituras, se revelou na história de forma progressiva. A cada experiência, a cada ação de Deus sobre a vida do seu povo, ele ia se revelando cada vez mais, anunciando a vinda do Messias. No caso do pacto estabelecido por Deus, algumas peculiaridades, algumas características muito particulares são notáveis. Primeiro, o pacto divino é um pacto soberano, um pacto unilateral, o que quer dizer que não é um contrato de dois iguais, não. Nós temos de um lado o Deus Todo-Poderoso e o ser humano por ele criado. Num primeiro momento ainda um ser humano reto, mas depois um ser humano caído nos seus delitos e pecados. O pacto é quem dignifica, é o pacto quem dá significado à vida do mediador, daquele que é o meio das bênçãos, dos deveres e das promessas do pacto. Consequentemente, quando nós olhamos para a criação do homem e o que Deus fala e coloca, propõe para o homem ele não traz nada de novo, ele não acrescenta nada de novo ao pacto. Cabe ao ser humano ser o recipiente das condições do pacto. E é por isso que nós falamos que o pacto ele é divinamente instituído por Deus. Só que tem um segundo aspecto a ser considerado sobre o pacto. É que ao mesmo tempo que ele é unilateral e soberano, no sentido de que Deus é o rei, e nós estamos numa condição diferenciada dele. Primeiro, porque somos criaturas. E segundo, a partir de um determinado momento da história, estamos caídos e somos pecadores.
O pacto ele é também bilateral, num sentido de que há necessidade de uma resposta. Deus ele não força o homem a aceitar o pacto. Ele não responde ao pacto num primeiro momento pelo homem, mas convida o ser humano a entrar no pacto e a andar com ele. Quando Deus chamou Abraão, a resposta foi sair imediatamente. Quando ele se dirige a Noé, a resposta de Noé foi fazer a arca. A resposta de Israel, sob a liderança de Moisés, foi aceitar as condições do pacto e cumprir as prescrições do livro da lei. O homem pode ouvir as boas novas do Evangelho, no qual Deus apresenta Jesus como o sacrifício suficiente para cumprir as exigências da lei, mas se o homem rejeita a Cristo e não crê no mediador da nova aliança, o pacto não é aproveitado sobre o homem. Necessidade de uma resposta. E dessa forma, a manutenção das condições do pacto no decorrer das gerações é exclusivamente de Deus, porque somente Deus é capaz de permanecer fiel às promessas, aos deveres e a todas as bênçãos que ele traz ao pacto. No livro de Gênesis, no capítulo 5, Deus havia mandado Abraão partir no meio uma novilha, uma cabra, um cordeiro, além de uma pomba e de uma rolinha. Bom, a pomba e a rolinha, na verdade, inteiras. Ali, num pacto entre iguais, entre dois homens, cada um dos homens passaria por entre as partes, como que dizendo o seguinte, o simbolismo daquela situação. Seja eu partido ao meio, é como se eles estivessem dizendo o seguinte, eles estão passando por meio dos animais, que eu seja partido ao meio, que eu seja dilacerado, se eu não cumprir a minha parte no pacto. Mas entre Deus e Abraão, quando nós lemos Gênesis 15, nós vemos que somente Deus, por meio de uma tocha de fogo, passou por entre as partes, indicando que somente ele seria fiel ao pacto. Por essas razões, a melhor maneira de nós compreendermos a ideia do pacto é pensar num relacionamento entre Deus e o homem, relacionamento motivado pelo amor de Deus com essa criação, para gerar vida e vida em abundância no homem, fazendo esse homem viver novamente para a glória de Deus. Ao descrever o patriarca Noé, a Bíblia diz que Noé estava próximo do Senhor, que ele dependia da graça de Deus, que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Mas ao pactuar com Abraão, o Senhor requeria integridade no caráter, retidão nas atitudes, fé no coração. Ao pactuar com Israel, o Senhor falou que andar com Deus implicava em um santo temor e reverência, em amor, em serviço, em obediência. Como nós lemos no texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 ao verso 13. Quando você abre a Bíblia, no Evangelho conforme nos narra Mateus, peço que você faça esse favor, abre comigo, Mateus capítulo 16, versículo 24. Você vai ler o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse àqueles que queriam segui-lo que o andar com Deus exigia preparo, exigia renúncia, exigia devoção. Esse é o espírito do pacto. Esse relacionamento está sempre alicerçado na palavra de Deus, que assegura as condições desse relacionamento, com promessas, com bênçãos, com maldições, caso o homem seja infiel nesse relacionamento com Deus. Mas também demonstra a indicação na palavra de Deus de bênçãos que são decorrentes da obediência. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 28 do livro do Deuteronômio, por exemplo, você vai ler ali uma lista de bênçãos decorrentes da obediência nos termos do pacto, aos termos do pacto, né? O ser humano sendo obediente àquilo que Deus descreve para ele. Ainda que todas as maldições que são consequência do pecado, elas tenham sido removidas por Cristo Jesus na cruz do Calvário,
O princípio da obediência a Deus é um princípio eterno. Não significa que porque cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e, obviamente, as consequências do pecado, elas são ali quebradas, isso não significa que eu e você não devamos obedecer, pelo contrário. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, nós lemos o seguinte. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62. Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus não toma por inocente o culpado. É importante que haja obediência. É importante que, ao colocar a mão no arado, se continue a plantar e colher as sementes do reino. A inauguração do pacto, as promessas estabelecidas no pacto, elas são sempre acompanhadas de um sinal que sela, que simboliza o pacto. Quando lemos a história de Noé, lemos sobre um arco-íris, que é colocado como símbolo de Deus, reconciliando o homem consigo por meio de Noé. Ou ainda, a circuncisão no pacto com Abraão. E claro, sem sombra de dúvida, os símbolos por excelência da nova aliança, o batismo, que simboliza a purificação, a entrada no povo de Deus, assim como a circuncisão se referia a isso no Antigo Testamento. O batismo é o símbolo do pacto, da nova aliança, daquele que é inserido na família da fé. E a ceia do Senhor, assim como a Páscoa simbolizava a aliança feita com aqueles que, após sacrificarem um cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais, e o anjo do Senhor passou e feriu os egípcios, mas não aqueles que estavam debaixo do sangue do pacto. A Santa Ceia do Senhor nos remete ao sangue de Cristo, ao corpo que foi moído por nós, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses sacramentos, eles são símbolos do pacto de Deus com aquele que crê. Pacto é relacionamento de amor e vida entre Deus e o seu povo. E entre as características mais peculiares, mais únicas desse relacionamento é que o pacto, ele é iniciado exclusivamente por Deus. Em primeiro lugar, pense comigo, foi Deus quem decidiu criar. Foi Ele quem decidiu se relacionar com a sua criação. Quando lemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós não lemos sobre um homem atordoado, sobre um homem ignorante, sobre um homem que vivia sozinho, se perguntando: quem sou eu? O que faço aqui? Oh, de onde vim? Não, absolutamente não. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus abençoou Adão e Eva no jardim, estabelecendo com eles um relacionamento com base na bondade. E perceba que a bondade de Deus está presente em toda a criação. Viu Deus que era bom, quando Ele cria a luz, quando Ele separa as águas, quando Ele cria o reino vegetal, tudo aquilo que é de vegetação da natureza, quando Ele cria os animais, quando Ele coloca luzeiros no firmamento, Ele vai afirmando a cada palavra que aquilo que Ele estava fazendo era bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus conclui ao final da narrativa da criação, após criar o homem e a mulher. Foi a bondade de Deus, e não a solidão do homem, que moveu o Senhor a estabelecer um relacionamento com o homem. O homem foi criado para relacionar-se com o ser humano. E então nós percebemos que o pacto é um relacionamento com o homem, e à luz do que lemos nas Escrituras, alicerçado numa promessa. Primeira grande promessa, feita por Deus imediatamente após a queda, nos é trazida pelos teólogos, pelos estudiosos, como
proto-evangelho, ou como o primeiro evangelho. A primeira boa notícia trazida depois da péssima notícia da queda. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus traz a seguinte notícia ao homem recém-caído. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o seu descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa promessa, todo o plano de redenção está enunciado. Um conflito tinha acabado de ser estabelecido por Deus. A humanidade havia sido dividida. De um lado, aqueles que amam a Deus, do outro, aqueles que se rebelam contra Deus, servindo a serpente, servindo a Satanás. Mas um descendente da mulher que hoje, à luz das Escrituras, nós sabemos ser Jesus Cristo, foi quem esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. É o que lemos em Colossenses, capítulo 2, verso 14 e o verso 15. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, verso 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Embora isso tenha lhe causado um ferimento no calcanhar, que é entendido como um ferimento recuperável, a cruz e a morte foram vencidas 3 dias depois da ressurreição. E assim a cabeça da serpente esmagada. O pacto da redenção estabelecido no dia em que o homem pecou foi motivado pela graça de Deus, pois o homem agora na condição de pecador precisava mais do que da bondade de Deus, ele precisava da justiça e da misericórdia de Deus. O pacto da redenção anunciado em Gênesis capítulo 3, verso 15, foi sendo progressivamente revelado à raça humana. Foi aquela promessa feita no jardim que levou o Senhor Deus a não destruir completamente a vida na terra através do dilúvio, depois que o homem multiplicou o seu pecado, depois que a maldade do coração do homem se multiplicou. Deus ele firmou um pacto com Noé, no qual inicialmente o Senhor estava empenhando a sua palavra em conservar com vida Noé e a sua família, e posteriormente ele veio abençoar Noé, seus filhos e seus descendentes com a mesma bênção que ele havia dado a Adão e Eva no jardim. Mas agora, diante de Noé, ele promete não mais destruir a terra por meio do dilúvio. Foi também por causa dessa promessa que Deus não destruiu Sodoma, Gomorra, Nínive, Babilônia, Jerusalém e tantas outras cidades iníquas, da mesma forma que ele destruiu a geração de antes do dilúvio. Essas cidades passaram pelos seus julgamentos, mas não como antes do dilúvio. E isso porque Deus manteve fidelidade à sua palavra. Deus então continua a se revelar progressivamente. O pacto da redenção continua a ser revelado ao homem. E no pacto com Abraão, Deus se revelou um Deus salvador por meio de uma promessa que, embora naquele momento estivesse implícita nos relacionamentos anteriores, agora de uma forma mais aberta, de uma forma mais clara, ela era proferida. Se na aliança com Noé havia preservação da vida na terra onde o Messias haveria de vencer a serpente, a aliança com Abraão separava e preparava um povo para Deus, através do qual, através desse povo, viria o descendente da mulher, o Messias. Em Gênesis capítulo 17, verso 17, a gente lê o seguinte, abra aí comigo a sua Bíblia, capítulo 17, verso 7, nós lemos o seguinte: Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara?
Verso 18, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. E aí nós lemos a resposta. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e ele chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Esse Deus decide estabelecer aliança com Abraão, fazendo um milagre na sua vida e de sua mulher. No mesmo capítulo, um pouquinho antes, no verso 7, o mesmo Deus havia dito, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Perceba como essa fórmula aqui, ela viria a se repetir em todas as administrações seguintes, ou como nós podemos também chamar, as ampliações do pacto. Mostrando que a vontade de Deus, o grande desejo de Deus, era sempre estar presente com o seu povo. É feito um pacto com o povo de Israel. E em Êxodo capítulo 19 nós lemos, vocês vão me ser reino, vocês serão o meu reino, reino de sacerdotes e nação santa. Em Êxodo capítulo 20, verso 2 e 3, eu sou o Senhor teu Deus. Perceba a forma como vocês serão o meu povo, eu serei o teu Deus. Mais à frente nós lemos a história de Davi, segundo o livro de Samuel, especialmente capítulo 7, quando Deus fez um pacto com Davi, mais uma vez foi lembrado a ele o propósito. E Deus afirmou o seguinte, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, eu fui contigo, por onde quer que andaste, o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Contigo. Eu lhe serei por pai. Ele me será por filho. Quando Deus, através do profeta Jeremias, revelou o novo pacto, a nova aliança, afirmou em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Até que finalmente um anjo do Senhor anunciou a Maria o nome de seu filho, fazendo referência à profecia de Isaías, dizendo que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, escolheu discípulos para estarem com ele. E afirmou na casa de seu pai, ele afirmou que na casa do seu pai há muitas moradas. E o propósito era que onde ele estivesse, os seus discípulos estivessem também. E quando o Senhor Jesus estava se preparando para ser elevado às alturas, depois de ter cumprido as palavras de Jeremias, as últimas palavras de Jesus para os discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa fórmula pactual continua. Continua, mas no último capítulo da história humana. Porque na consumação, no novo céu e na nova terra, diz a Sagrada Escritura, lá no capítulo 21, no verso 3 do Apocalipse, diz o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O coração do pacto, da aliança, segundo as Escrituras, é a restauração da comunhão entre Deus e os homens. Portanto, falar de pacto é falar de um relacionamento iniciado por Deus e sustentado por Deus. Nós estamos fazendo uma transição, e eu caminho para o encerramento dessa aula,
da chamada teontologia, quando falamos do ser de Deus e seus atributos, para a antropologia teológica, quando vamos falar a respeito do ser humano e do que as Escrituras nos ensinam a respeito do ser humano. E para falar a respeito do ser humano, precisamos falar de criação. Mas para podermos falar de criação, nós precisamos, e à luz da aula de hoje, nós compreendemos o tema da Bíblia. A narrativa que estudaremos na próxima aula sobre a criação, ela está inserida dentro de um contexto em que há um tema a ser trabalhado em toda a Escritura. E para entendermos esse tema, trabalhamos o conceito de reino de Deus, o conceito de pacto e o conceito de mediador. E entendemos, pelo menos ainda de forma incipiente, tivemos os primeiros apontamentos na aula de hoje, sobre o fato de que Deus criou as coisas, criou o universo para se relacionar com o ser humano. E ao se relacionar com o ser humano, com o seu reino, porque ele é rei, ele estabeleceu um pacto, uma aliança, e nessa aliança, no decorrer da história, foram apresentados mediadores, sendo o principal mediador Cristo Jesus, o Salvador. Só conseguimos entender Gênesis e todo o restante das Escrituras à luz desse mediador, desse Jesus, à luz da existência desse reino de Deus, desse domínio de Deus. E, claro, a respeito desse conceito de pacto, de aliança, que nos faz compreender a história da redenção. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, seguindo com a nossa exposição e percebendo as características da criação de Deus, da criação do ser humano, e assim por diante. Essa é a nossa primeira aula nesse curso de Introdução à Teologia Reformada, nesse segundo módulo, nessa segunda dita disciplina, nesse segundo departamento da Teologia Sistemática Reformada, a aula de Antropologia Teológica, quando à luz das Escrituras nós falamos do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Na aula de hoje, especificamente, falamos sobre o pacto, sobre a aliança, esses conceitos fundamentais para nós entendermos a respeito da criação de Deus, de todas as coisas, do universo criado, e em especial a criação do próprio ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu quero orar junto com você e após essa oração ter o privilégio de louvar, de adorar não somente a santidade e a providência de Deus, mas a fidelidade desse Deus que se relaciona conosco através de sua aliança. Ore junto comigo. Deus querido, obrigado, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, porque a tua palavra nos traz a certeza de que há uma razão, que tudo o que aqui está escrito traz uma mensagem verdadeira de reconciliação contigo. E te somos gratos pela tua fidelidade, porque apesar de nós, o Senhor se mantém fiel à tua palavra, e é por causa da tua fidelidade que somos guardados, é por tua fidelidade que somos salvos, é por tua fidelidade que somos preservados. Confiando e descansando em ti, nós te exaltamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de escola dominical de hoje, dando início a esse novo módulo, essa nova etapa do nosso estudo de Introdução à Teologia Sistemática Reformada. Eu quero convidar você a cantar a fidelidade de Deus através de um dos mais conhecidos, mais tradicionais hinos do nosso inário, o hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, os teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, sempre serás. Nesse momento nós aproveitamos também para consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que nos visita não se sinta constrangido, isso é um compromisso assumido pelos membros da igreja e também um privilégio, podermos confiar na providência de Deus, que sempre nos dá tudo aquilo que necessitamos. Nós podemos ter o coração aberto e ofertar e entregar os nossos dízimos e ofertas, porque Deus tem sido fiel e tem nos sustentado em tudo aquilo que nós precisamos. Cantemos o hino de número 32 do nosso inário Novo Cântico, ao Deus fiel.
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, todas que segurança, cada momento me guiai, Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Receber a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê